Se o começo do século XVIII ainda surge marcado com a influência espanhola, depressa os veludos negros e a silhueta desfigurada pela estrutura férrea do Verdugandim cedeu à francesia inovadora. Com mais de meio século de atraso, o Fausto de Versalhes entra-nos aqui como sol reverberando em espelhos de ouro. Satélite suntuoso de Luís XIV, Dom João V intenta reeditar aqui a ostentação francesa. Por volta de 1730, as longas cabeleiras encanudadas, a casaca de seda bordada, o calção e a meia, os sapatos de salto alto afivelados de prata imperavam no modelo masculino. O tipo de elegante joanino é o faceira e Dom João V é o primeiro a dar o lá, encomendando de França, a troco do ouro do Brasil, os sapatos doirados ou de talão rouge, as camisas, as cabeleiras, as meias de seda. A mulher, por seu turno, adota o panier ou bambolim, armado em barba de baleia, estrutura que lhe sustenta as saias, com a saia de cima de seda modulada em tufos caprichosos. O perfil de balão ou sino, que corre os 2 séculos, tem aqui o seu início. Os modelos masculino e feminino de 700 têm nestes 2 tipos a sua matriz secular, com alterações aqui e ali, com exageros quase sempre extravagantes ao passar do século. É o que acontece com os canhões das mangas, as trunfas monstruosas, as fivelas dos sapatos à maltesa e a sobrecarga dos prendengues de ouro. Sobrecarregado de adereços, o homem efeminiza-se progressivamente e é sucessivamente consagrado nos tipos caricaturais do Casquilho e do Peralta. Polvilha os cabelos, põe laços no cadogã, pinta as faces, os lábios, os lobos das orelhas, onde usa trémulos de diamantes. A mulher não se atrasa na corrida extravagante. Os bambolins incham de volume. Meado o século, os donaires avultam, enchem-se de fitas, de laços, de buquês, de joias. Se por um momento, e sob a influência da rainha Mariana de Áustria, os cabelos encurtam e se tocam de trouxas amarelas, chamadas popularmente à limoa, eles que escalam os céus até ao inverosímil, em patamares sobrecarregados de quantos adereços possa suportar a cerviz da mulher. Pentear-se era fazer uma cabeça. Em vésperas de sair, de arruar, as damas céssias e peraltas dormiam sentadas em cadeiras para manter tão arrojada a arquitetura capilar. A poesia dos folhetos de cordel e de Flintilísio e Nicolau Tolentino faz a sátira saudável da peraltice e dos exageros dos colchões dentro do toucado. Cúmulo da indecência era mostrar o pé, ou o sapato de bico, bordado, de salto de poleiro e veludo berno. Em contrapartida, os decotes exageram-se de tal forma que foi preciso o bispo do Grão-Pará, Frei João de São Queiroz, lançar um dia um lenço sobre o colo nu da rainha Dona Mariana Vitória para que nas mulheres se começasse a divulgar o uso do lenço cruzado sobre o peito. Lenço, diga-se de passagem, que depressa passou a ser de tecido transparente. À chegada da última década, com o triunfo da Revolução Francesa, em 1789, as modas ressentem-se do abalo político. Despojam-se, mas refletem a apreensão de quem não sabe que estilo seguir. Abandonam-se os polvilhos, os bambolinhos, os sinais de tafetá. Mas não se define um novo tipo. Politicamente e na indumentária, a sociedade portuguesa hesita. Os ditames dos clubes revolucionários franceses chegaram cá tardios e esbatidos na moda e na ideologia.
O chapéu redondo retrai-se entre o chapéu à bocage, o timão holandês de aba desigual, a enorme meia-lua revirada à frente. Só timidamente emergem aqui e ali as cores insolentes do trajo jacobino. Os homens, de casaca, redingotes de gola alta, calção sobre a meia vermelha, luva, gravata preta enorme, de garrote, cabeça rapada ou com orelhas de cão, aquelas farripas pendentes dos lados, e o bicórnio às 3 pancadas. A mulher jacobina, essa, rasga o decote, apresilha joias nas pontas dos seios, envolve-se de túnicas transparentes, enfia anéis de esmeraldas nos dedos dos pés. Era o luxo extravagante das maravilhosas e dos muscadins, que, apesar de pálida exibição, não deixaram de contar com a terrível perseguição do intendente Pinamanique e das suas moscas. No geral, a entrada de 1800 vê impor-se o fraque. As gravatas sobem, tapando o pescoço, desce o colete e esboça-se a nisa de abas minúsculas e corte elegante. Na cabeça surge o chapéu alto de pelo. O chapéu alto de pelo vai ser, talvez, a grande característica das modas durante o século inteiro. Era o estilo da Revolução Burguesa que dava os primeiros passos na vestuário oficial. Aligerado embora, mantém-se, porém, na aristocracia o modelo do fim de 700. É o tipo clássico, ancien regime, de casaca de seda, colete de cetim de raminhos, calção, sapato de fivela, tricórnio e rabicho empoado. Será, logo assim, o tipo do Portugal velho, que, perdurando ainda depois do regresso da corte do Brasil, ficará consagrado na caricatura como o velho do intrudo, o popular xexé, que o carnaval aproveita como arma satírica. Em anúncios já do consulado, aparecem os penteados atitos e à romana as longas túnicas e as clâmides. O estilo império logra impor-se à aceitação geral de aristocratas e burgueses. O Peralta de Dona Maria I, de 1805, o francelho, como lhe chamou Flint Elísio, de cara carminada, sinais de tafetá e rolos enormes alongando-lhe as pernas, este perfil de pernalta que continua a geração dos Casquilhos e dos Peraltas entra em crise, para ser derradeiramente retomado 20 anos à frente, na figura do Pisa-Flores ou do Pinto Alegrete. Com a sagração de Napoleão em 1804, somos invadidos com a linha Império, exibindo o seu luxo triunfalista. A moda, fiel expressão da política, assinala este restauracionismo de pompa. O homem viriliza-se, militariza-se mesmo. A mulher sobe espetacularmente a cinta e adelgaça bruscamente a silhueta. É uma figura estilizada, escorrida, de ânfora grega ou fresco romano, com pequenas madeixas virgulando a fronte clássica. Assim vestida, com seus adornos retumbantes, as suas capas, as sedas bordadas a oiro, a mulher exibe a dignidade de uma imperatriz.
Mas, para o esforço militar de reação às invasões napoleónicas, o exército português povoa-se de oficiais ingleses. Com eles, insere-se a anglofilia nas modas. O dandismo militar e severo de Lord Wellington, William Beresford, John Hamilton, repercute-se de imediato nos costumes civis. A simplicidade, a sobriedade, características da virilização e da funcionalização que se vão impor como tendências no século, começam a consagrar-se nas casacas de seda preta. Ao muscadin impõe-se o fashionable, na permanente disputa entre francesia e britanismo. Mas, na sombra, já se jacobinava a revolução. É a elegância tripeira, burguesa, revolucionária, pé fresco ou pé de boi. O revolucionário de 1820 distingue-se pelo chapéu alto, de pelo, pela casaca curta de beriche, pela gravata de seda preta ou branca de 3 voltas ao pescoço, pela bota alta de presilhas salientes, pelo enorme colarinho branco de Bretanha que lhe trepa pela face. As damas, entretanto, opinam politicamente, vestindo-se a rigor, de azul e branco à Constituição. No entretanto, a saia torna a alargar a roda, prepara o sino e a cinta começa a descer para a linha da cintura natural. Os ventos do romantismo sopram já nos balões das saias femininas. O vintismo é moda efêmera, superada logo pela infalível casaca a Dom João VI, de seda castanha, crivada de crachás. Mas o estilo moderno não abranda. Palmela, o grande árbitro das modas da corte de Dom João VI, vindo de Londres, é o tipo do dandy. Olhando-o, admirando-o, copiando-lhe a casaca preta, o penteado loiro à inglesa, o tricórnio pequenino, a aristocracia impõe aqui a escola de Sir George Brummel e de Lord Spencer. Ao seu lado, o Marquês de Rollet e o representante da corrente francesa, ao estilo dos marchais do Império. Mas, sobretudo, é o espírito da elegância romântica que avassala todos os gostos, chegando-nos de Paris com a literatura e de Londres com a imigração. O próprio Dom Miguel, de que a história nos mostra a figura viril, denisa verde e calça de pele, historiando cavalos de pampilho e espora de ferro, até ele regressa de Londres tocado de dandismo. O retrato de Queluz, pintado em 1827 por Giovanni Ender, o Marialva surge requintado na sóbria elegância que lhe realça a beleza peninsular e a altivez principesca. Mas a influência da imigração só se faz sentir marcadamente a partir de 1834, com o fim das lutas liberais. É o momento em que a sociedade se abre, anima e agita. Abrem-se os primeiros salões. Uma nova aristocracia, uma nova plutocracia tem avidez de exibição social. Os bailes transformam-se em instituições. É a Assembleia dos Estrangeiros, é a Assembleia dos Nacionais. Os salões de Farrow, da Marquesa de Viana, da Baronesa da Regaleira. São Carlos é a permanente passagem dos novos modelos. O passeio público, no auge, exibe a elegância burguesa do cúmulo romântico.
É o aparecimento histórico da moda, com as características que hoje tem, que impõe uma ditadura das mais pormenorizadas regras do vestir para todos os tempos, situações, classes e idades. A obediência cega ao figurino consagra-se nos jornais e revistas, intitulando-se literárias e de modas. Por todo lado surgem revistas, sobretudo em Lisboa. É o Recreio, o Correio das Damas, o Abelha, o Jardim das Damas, o Janota Crítico, etc. Algumas publicam-se mesmo em francês. Reparemos nestas figuras. Para operar os prodígios de silhueta a que a moda o obriga, o elegante romântico tem que usar espartilho. E enquanto aperta a cintura de vespa, o peito arqueia-se-lhe em papo enorme, coberto pelo colete florido de acolchoado, e a sobrecasaca, armada em crinoline, alarga em balão e tufa em tubos de órgão. E veremos o próprio Garrett. O Garrett cuja elegância lhe toma horas ao espelho, o príncipe das modas deste romantismo áureo do meio século, fazer publicar o Jornal das Modas, o Toucador. Esta foi, durante cerca de 30 anos, a silhueta masculina, como a silhueta feminina é a do enorme balão em forma de sino. Durante 30 anos, este figurino não se altera nas suas linhas essenciais. É a Inglaterra que se impõe, sobretudo no figurino masculino. A elegância feminina, essa continua a dar primazia às modas de Paris, que lhe chegam cá pelos bonequinhos, pelas estampas das criações dos alfaiates franceses. Nestas que estamos a ver, por exemplo, extraordinariamente curiosas e valiosas, que os costureiros franceses enviavam com regularidade à rainha Dona Maria Pia e à infanta, podemos apreciar os cortes mais em voga e, pelas amostras anexas, os tecidos e os padrões, que, usados pela família real, logo foram, por certo, copiados pela corte e pela aristocracia lisboetas. Estas armações usavam-se para dar maior volume à saia do vestido. Em princípio, eram feitas de crina de cavalo, daí o seu nome, crinolina, de barbas de baleia, generalizando-se depois o arame, o uso do arame. São presas, portanto, esta é feita de círculos concêntricos, presa com fitas de nastro. Estas armações sobre os vestidos não são originárias desta época, mas atingem o seu auge no período romântico, entre 1840 e 1850, chegando a atingir, por vezes, 3 metros de diâmetro. O balão de crinolina atinge apogeus de 59 a 63, mas começa a entrar em desuso em 1872. É então que
que a silhueta começa a afunilar-se aos poucos, com as saias prolongando-se em caudas de dobras e apanhados. O balão que desaparece acabará por vir dar lugar à tournure, também invenção do mesmo criador, o costureiro franco-britânico Worth. A moda vai evoluindo, vai se estilizando, tornando mais simples, e a roda da saia vai-se avolumando na parte de trás do fato. Estas armações, as tournures, usadas sobretudo entre 1870 e 1880, mais ou menos, são feitas de arame, meios círculos, e apertam à frente com cordões ou botões. É a tournure que vai dar a nota mais característica ao perfil feminino desde 72 até cerca dos anos 90. Essa estranha tournure, concebida para que se abrissem as pregas da cauda do vestido quando as mulheres na rua voltassem o tronco. Desde a regeneração, porém, desde os meados do século, já se pressentiam os sinais da crise do estilo elegante que se vão agravando para os finais de 800. O jaquetão, nascido da nisa burguesa, começa já a ser o traje normal de rua, a indumentária mesmo de momentos solenes, com uma pose para a foto de daguerreotipo. Os chapéus de palha fazem aparição e os bigodes encerados. Primeiro a Napoleão III, depois a Kaiser, hirtos, frisados, curvados, surgem nos rostos da rua, nos rostos habituais, nos retratos conhecidos dos grandes vultos literários. A bengala é adereço obrigatório no recorte do novo figurino. O estilo burguês triunfava finalmente e o século havia de acabar em extraordinária confusão e volubilidade de modas e estilos, refletindo, por certo, a intensa ansiedade e a confusão política que atinge a sociedade.
A revolução do século XX esperava à porta a sua hora.